Os assuntos que a gente vai tratar na entrevista agora, a gente já falou sobre eles em matérias bem específicas, bem pontuais, sobre uma determinada obra que está em andamento, ou finalizada, ou que se pretende fazer. Isso nós fazemos no dia a dia. Hoje nós vamos tratar sobre as principais, mas dentro de uma única entrevista. E para isso é que nós convidamos o prefeito municipal, Cido Ferrari, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, prefeito. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos aqui. Bom dia, povo matonense. Bom dia. Ele vem acompanhado do secretário de administração, William de Caetano. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Cido. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã. Bom, como disse, serão vários assuntos e vocês, inclusive, durante a entrevista, poderão, de alguma forma, interagir, se desejar fazer alguma pergunta sobre alguma obra especificamente, tudo mais. Mas iniciamos aqui com obras em andamento no município. Uma reforma da sede do SF do portal Terra da Saudade. Em que pé está em atendimento, claro, ao interesse daquela região toda que hoje é bem populosa já, né? Sim, é importante, Daércio, comentar sobre isso, até porque, além de ser uma região bastante populosa, está crescendo ainda mais, né? Para vocês terem uma ideia, ali vai ser entregue já mais 90 casas do Minha Casa Minha Vida, a partir de agosto, provavelmente para a nossa população. E também tem aquelas outras casas lá do Casa Paulista, enfim, tem casas populares que vai ser financiado pela Caixa. Eu acho que só naquela região ali deve acrescentar mais umas 2.000 casas, né, além daquelas que já tem. Então é uma região bastante populosa, que aí a gente está preocupado realmente com a saúde naquela região, né, o posto de saúde, e resolvemos fazer essa reforma, até por conta de que melhora lá o sistema de atendimento. E também tem lá a proposta de estar construindo uma creche para atender as crianças daquela região. Tem área para isso? Tem área para isso, né? Tem recurso para isso do governo federal, que nós negociamos junto ao PAC, quando estava negociando outras prefeiturias para a cidade. Então a gente já tem a área, já tem o projeto. O William até pode informar melhor que eu como está esse recurso na Caixa Federal, mas é certo que isso vai ocorrer. Uma super creche, né? A gente sabe que ali não é pouca coisa, né? Naquela região tem bastante criança, de acordo com a demanda que a gente sabe que tem, e vai ser construída uma creche ali para atender mais de 300 crianças, né? As creches normalmente elas atendem de 100 a 120 crianças, ali vai atender mais de 300 crianças. Então, uma coisa em torno de 3 vezes, 2 vezes mais. Isso, para a gente poder ter... Aliás, a nossa intenção, né, uma das nossas prioridades de governo é atender crianças em creche. A gente sabe o quanto é importante isso para as mães que precisam trabalhar. E a gente sabe da demanda que tinha quando nós iniciamos o governo. Mas é um processo muito lento. Até achava, quando eu iniciei, que agora, no ano de 2025, a gente já ia estar atendendo muito mais. Na verdade, não foi bem assim, né? Mas a gente continua nesse pensamento, nesse projeto. Como a gente continuou governando até 2028, provavelmente a gente consegue atender, sim, a população de crianças que precisa de creche. Que é uma região onde a demanda é alta, né? Tem. A gente, por exemplo, não tem mais muita demanda no Turvo, né? Porque lá é um bairro que atende só o Turvo. Nós fizemos uma ampliação, então lá praticamente contemplou as crianças que tem. Algumas outras regiões da cidade também a gente consegue atender um pouco melhor. Mas aquela região do Portal e essa região do Laranjeiras é onde a gente tem mais dificuldade por conta de ser o lugar onde a cidade mais cresceu, né? População de um povo trabalhador que precisa... Mas mais humilde, que precisa do aparato público. Exatamente. Então a gente tem que ter essa estratégia aí, né? Esses projetos de estar atendendo essas regiões. É inevitável falar aqui com você, inclusive, William, de uma ideia. Eu vi no relatório aqui que veio da Câmara Municipal uma ideia, um projeto que está propondo exatamente isso, ou algo parecido com essa situação, que é o seguinte: você tem bairros que precisam de benfeitorias, como creche, ESF e tudo mais, por serem bairros de famílias mais humildes, enfim, e existem bairros de gente mais abastada, que não vai ter essa necessidade, mas na concepção do loteamento
em cumprimento à lei, ficaram reservadas áreas para isso, que não serão construídas nesses bairros. Vamos falar aqui do Benassi, outros bairros mais. Não vai construir uma creche pública ali. Sim. Porque entende-se que aquelas famílias têm suprimento próprio aí para ter uma escolinha lá particular, algo assim. Então a ideia me pareceu interessante porque você poderia trocar terrenos que já são de domínio da prefeitura com outras regiões que precisam de uma área. Enfim, o projeto vai ter agora uma audiência pública dia 3 na Câmara exatamente para discutir. Mas é interessante essa ideia, né? Exato, Dercio. É tão interessante que o seguinte, há alguns anos foi lançado no governo federal, isso a nível nacional, o Estatuto das Cidades. É uma lei maior, né, uma lei federal, que ela coloca algumas regras de como as cidades devem se comportar, como os prefeitos podem agir, regras, né? E um dos artigos dela ia contra a Constituição Paulista. O que a Constituição Paulista falava? Essas reservas de áreas eram obrigatórias. Só que tem uma lei federal falando uma coisa e a lei estadual falando outra. Houve uma discussão no Supremo Tribunal que decidiu revogar esses itens da lei estadual. Ou seja, a partir, se não me engano, de 3 anos atrás, passou a valer o que está determinado no Estatuto das Cidades, que é exatamente isso que você acabou de exemplificar. Matão, nas nossas leis, tanto na lei orgânica quanto no plano diretor, seguia essa diretriz da Constituição Paulista, né? Porque ainda não tinha sido derrubada, a gente tinha que seguir. Agora já está essas alterações propostas na Câmara, por isso essa audiência, para adequar tanto a lei orgânica quanto o plano diretor para essa nova realidade. Enfim, em síntese, bem grosseiramente, o que faz? Você tem 2 caminhos. Eu vou fazer um loteamento novo. E aí já é numa área que você sabe que não vai haver a necessidade de um posto de saúde, de uma creche e tal. Você pode, já no nascimento desse projeto, abrir mão de parte dessas áreas, mas para fazer um projeto, para fazer uma obra. Vou dar um exemplo. Eu preciso de uma creche no Vale do Sol. Tá. E vai lançar um loteamento de alto padrão numa área da cidade. Ali você não vai ter uma creche ou uma escola. Eu posso converter isso e esse loteador construir essa creche em outro lugar para mim. Em outro lugar. E aí a prefeitura abre mão de parte ou de total dos terrenos que ela teria lá. É uma compensação, né? O construtor continua tendo esse ônus dessas reservas. A única coisa é que, ao invés de eu deixar lá uma área aberta que não vai ser usada nunca, eu dou um tratamento para ela, ela vai ter uma utilidade, ou seja, construir uma unidade. Eu usei a creche como exemplo, mas qualquer prédio. Isso é no nascimento de um loteamento. Dos que já existem, você tem que fazer uma matriz, ou seja, eu tenho que fazer num raio, se não me engano, 1,5 km daquele terreno, se eu tenho equipamentos públicos que atendem aquela região, para ver se eu preciso ou não daquele terreno. Não preciso desse terreno, a não ser para mim ter aqui uma reserva. Eu posso me dispor dele. Então, claro que com autorização da Câmara, tem todo esse procedimento. Sim. Prefeitura, então, a partir da aprovação dessas legislações, ela pode fazer aquilo que o Estatuto das Cidades determina, que é você gerenciar os espaços públicos da melhor maneira. Então, o que compensa mais? Eu ter uma área parada, às vezes gerando um problema, né? Às vezes a pessoa vai lá, joga um entulho, joga um lixo. Tem que dar manutenção. Manutenção. Né? Quanto eu poderia fazer um investimento, transformar aquele espaço parado em algo útil ainda para a população. Lugar, né? Então, esse é o intuito dessas alterações legais. Se não me falha a memória, o plano diretor já foi alterado, mas falta alteração na lei orgânica que deve ser essa audiência pública. Quer dizer, que o autor, o Ademir de Souza, se baseia, então, nessa pacificação jurídica que teve, então, né? Houve isso já definido no Supremo. Então, esses artigos, se não me engano, é o 108 da Constituição Paulista, ele caiu, ele deixou de ter valor, passa a vigorar o que está no Estatuto das Cidades. Adeu? Eu quero aproveitar ainda esse gancho da Hércio no que já existe, né? No que já existe. Existe a possibilidade de uma permuta de área. No loteamento tal tem a área para creche, não vou usar a creche. Um outro loteamento, em outro local da cidade, eu preciso da creche. E tenho também o terreno. Existe a possibilidade de uma permuta? Ou de com uma loteadora? Ou com... Se é a área que eu já tenho, vou dar um exemplo, Benassi. Ele já existe o terreno lá,
Então não tem mais a construtora, não tem mais loteadora. Então eu posso fazer todo esse mapeamento, então faço a matriz, verifico que aquele terreno ele não tem uma utilidade para aquela área, Certo. eu faço um leilão e vendo ele. Ah, tá. Aí o recurso vem para o município faz esse Poderia investimento fazer, em alguma outra área. E aí é carimbado esse recurso. É para uso do município, isso. Aí, outra coisa. O que eu usei, por exemplo, da construtora o Tadeu vai fazer um loteamento agora. No nascimento dele, você já nasce diferenciado. deixa isso faz isso amarrado. Então, enquanto ele está construindo o loteamento aqui, ele está fazendo investimento lá. Deixa bem claro aí para os donos de terrenos no Benassi, aqui do exemplo que nós demos, que é o Benassi, mas Sim. poderia ser outro bairro. Qualquer um. Ninguém vai invadir seu terreno. Todo loteamento, quando é feito, já é dado para a prefeitura uma área daquilo lá, que não tem nada a ver com o seu terreno particular. Exatamente. E a área fica ali para a prefeitura se um dia precisar construir alguma coisa. É desses terrenos que nós estamos falando, senão alguém vai perder o sono. E é bom complementar, é bom isso. Então, assim, não é terreno privado, só terreno público da prefeitura. E assim, são 3 tipos de terrenos. Você tem a área verde, a área de lazer e a área institucional. A área verde é imexível, então ninguém vai mexer na área verde. Então ela está lá, ela vai continuar existindo. O sistema de lazer você não dispõe, porque você pode fazer uma praça, independente de que bairro, há necessidade desse tipo de investimento. Sim, Estamos falando dos terrenos institucionais. Exatamente. Que Então, ficaram para esse tipo de necessidade, que às vezes o bairro não vai ter. Eu achei a ideia ótima. E outra, numa situação dessas, diminui um pouco a carga do poder público, por conta de que se você faz um acordo com um loteador que vai construir alguma coisa, ele diminui aí os gastos do dinheiro público que, se ele não fizesse, a prefeitura ia ter que fazer. Tem bairros aqui, não tem? Sim. Cujas áreas ficaram reservadas para isso, para alguma coisa. Isso. Como até agora não havia demanda para isso, fica aquela área lá. Isso. Você tem que gastar para manter aquilo tudo. Se não mantiver aquilo tudo, vira um problema para a vizinhança. Quando não joga lixo, né, Darcy? E quando Exatamente. não, exatamente. Lixo, entulho. Achei a ideia sensacional. Faz parte do progresso da cidade, né? Se a prefeitura fizer um leilão e for uma área comercial ou industrial, as pessoas podem fazer investimento que faz parte do progresso, renda, emprego e tudo mais. Bom, vamos falar da reforma, a ampliação do posto de saúde do Jardim Paraíso, em que pé está? Jardim Paraíso está pronto, Daércio. Pronto? Poxa, Boa notícia. O ESF está pronto. Que ali- O que falta ali precisa. lá para a gente fazer a inauguração é alguns móveis, né? Mas já tem também a grande maioria dos móveis. Vai ser instalado, né, agora durante esse mês de junho. E aí ficou do nosso secretário de saúde, o Faro, dar uma data para a gente poder fazer a inauguração. Ficou lindo, ficou grande. Ali é um bairro bastante populoso, a gente está investindo bastante no Paraíso, né? Agora eu posso dizer à população que realmente a prefeitura ela já é dona daquela terra onde a gente vai cuidar dos resíduos de material de construção. Então provavelmente ali não vai ter mais nada disso, né? Ainda demora um pouco porque são muita coisa que foi levado para lá e com certeza vai demorar um tempo para a gente limpar. Mas aquela região ali do posto de saúde ali vai ficar completamente cuidado, né, da forma que deve ser. Onde for área verde vai ser área verde, onde for praça vai ser praça, onde não for nada disso a gente vai de encontro com isso que o William acabou de falar. De repente algum lote que pode ser feito um leilão ou que pode ser feito uma permuta, alguma coisa assim. Enfim, a gente está muito satisfeito com o que ocorreu no Paraíso, né? Lá era um bairro que estava precisando muito de cuidados, né? Iluminação, ruas, a gente fez recap em quase todas as ruas do Paraíso e agora ampliação do posto de saúde, enfim, praticamente o bairro está sendo atendido conforme deve com o poder público. Bom, estando pronto e tendo esses móveis, quando é que o senhor acha que entrega? Eu acho que no final de junho. Mais uns 30 dias, 40 dias a gente entrega para a população. Embora a população está sendo atendida normalmente, mas não com todos os
as mordomias que deve ter, né? Que é chegar, ter sala de espera, tudo certinho. Às vezes alguns profissionais podem ampliar lá por conta de que hoje não tem todo aquele espaço que tem que ter. Então, sem dúvida nenhuma que a hora que inaugurar vai melhorar o atendimento daquela população, e não só de lá, mas também da região ali do Paraíso. Podemos começar com as perguntas? Sim, sim, fique à vontade. Tem uma pergunta interessante aqui do Luiz, diz o seguinte: os empreendimentos imobiliários não poderiam ficar responsáveis pela pavimentação asfáltica das vias durante um período pós-loteamento? Ontem nós mostramos algumas situações. Asfalto novinho, né? Mas tem já um problema lá. Quando você faz uma diretriz de um loteamento, né, um loteamento novo que está surgindo, ele é responsável por aquele empreendimento por um período pós-entrega das obras. Já tem isso. Isso é claro que não é um período longo, né? Mas assim, para garantia estrutural. Se ele fez vamos dar um exemplo aqui, a casca de ovo, e isso for comprovado, ele tem que refazer, independente de que momento é. Quem é que vai dizer que é uma casca de ovo ou não? Você pode contratar laudos, né, A engenharia da prefeitura não é suficiente? Também é possível, mas assim, para afastar qualquer tipo de dúvida quanto ao laudo, né, você contrata qualquer tipo de escritório de... E vocês fazem isso? Normalmente, todos os loteamentos, nós pedimos que seja trago um laudo para nós, né, um relatório de um engenheiro atestando a qualidade daquilo lá, porque o engenheiro ele se torna responsável por aquilo que ele coloca pela RT. Né? Então, assim, nos últimos anos tivemos assim, problemas pontuais, não problemas assim graves no sentido com asfalto. Toda vez que encontramos algum problema, várias destas loteadoras, mesmo que já foi feito o termo de vistoria de obra, ou seja, a entrega da obra à prefeitura e aos moradores, muitas dessas empresas que fazem os loteamentos, elas têm outros empreendimentos em Matão. Certo. Então, dependendo do caso, dependendo do problema, você conversa com eles vão lá e resolvem. Até porque, por exemplo, eu vou comprar um terreno de um loteamento X, e eu sei que aquela incorporadora, aquela construtora, tem outros 2 na cidade com problema. Eu não vou comprar. Então, até para manter a questão do marketing dele, da produtividade, eles têm nos atendido. Salvo casos, por exemplo, de mau uso, de recorte, tipo alguém foi lá e cortou mesmo a via e danificou alguma coisa, aí eles não se tornam responsáveis. Mas, normalmente, as obras estruturantes, né, ela tem uma garantia. Né? A partir do momento que você recebe, você passa a cuidar daquele espaço, porém algumas coisas você continua ainda solicitando para responsabilidades da também, construtora. né? Muito bem. A nova sede do projeto Pequeno Cidadão, como é que está essa obra? A gente tem uma nova sede sendo construída que está, pode-se dizer, já com 95% já pronta ali no Jardim Alvorada. E que não só a obra do prédio Pequeno Cidadão, mas também em volta, né, a gente fez algumas pistas de caminhada, um campinho de areia, enfim, algumas coisas ali, os jardins, né, um lugar que ficou muito bonito, onde era um lugar onde tinha lá a braquiária, né, que ficou de muito tempo lá, como a William disse, uma área que era para ser aproveitada em alguma obra da prefeitura, então nós aproveitamos e fizemos. Deve ser inaugurada também entre o mês de agosto, vamos ver se no mês de aniversário da cidade a gente consegue fazer a inauguração para entregar aquela obra de Pequeno Cidadão, praça, caminhada, quadra de esporte, enfim, para aquela população do Jardim Alvorada, Primavera, Guarani, Bela Vista, ali também tem vários bairros que atendem aquele povo lá. A quadra de areia, pista de caminhada, o teatro de areia e tudo mais, fazem parte, ou melhor, vão atender a demanda do Pequeno Cidadão ou não? Tem a nova sede do Pequeno Cidadão e essas novas dependências ficam à disposição da população. É bem isso, é isso? Laércio, a intenção é bem essa, né? Até porque pista de caminhada, aquelas material de fazer física, enfim, são coisas que toda a população vai pode poder usar. Vai poder usar. Então, fica aberto para isso. Só a sede do Pequeno Cidadão. E o Pequeno Cidadão tem suas particularidades, né? Então, para o povo do bairro, na verdade, a gente quer fazer um negócio para ficar mais bonito, para valorizar e, ao mesmo tempo, atender
a população que quer ali se fazer seu lazer. Também, nesse caso, eu pergunto, para quando? Eu acho que a gente tem uns planejamentos que deve entregar durante o mês de agosto, que é o mês de aniversário da cidade. Por ocasião do aniversário. Isso. A mesma coisa, as casas, né? Como eu disse, né? São várias as casas, 90 casas popular que vai ser entregue. Também? Mas isso, também a gente pensa em fazer isso no mês de agosto. A gente tem várias as coisas, né? Que a gente está preparando aí para o mês de agosto, que é o aniversário da cidade, um presente aí para a população. Prefeito, o Paulo pergunta se é verdade que será construído um posto de saúde ali no Pinheirinho. Imagino que é onde tem o SAMU, né? Essa é a primeira obra que deve sair do PAC, né? Daquele PAC que nós negociamos com o governo federal no ano de 2023. Que é o posto de saúde, que era a escola a tempo integral no Laranjeiro e que é essa creche que eu comentei aqui no portal Terra da Saudade, essa super creche. Então, esse posto de saúde ele já foi feito a licitação. Eu não sei agora como é que está, porque quando faz a licitação tem um prazo para recurso, que as outras empresas que participaram, enfim. Mas talvez o William até sabe melhor que eu. Está finalizando isso daí, provavelmente a gente deve dar ordem de serviço já imediatamente, ainda acredito que nesses próximos 10 dias, e aí iniciar aquela obra, porque esse posto de saúde, na verdade, ele não é um posto de saúde que vai ser mais um. Ele é um posto de saúde que vai substituir o posto de saúde do Quarto Centenário. Quarto Centenário acho que deve ter, né, só que eu me lembro, mais de 50 anos que já existe aquele posto. Então ele não é um posto adequado para os dias de hoje. Ali é um pouco apertado, um pouco fora de mão para os próprios funcionários, né? As salas de atendimento não atendem como é os dias de hoje, equipamentos e tudo mais. Então, como tinha essa proposta no governo federal e a gente tinha projeto pronto, tem a terra, né? Que ali vai ficar muito bom, até porque nós fizemos na parte de cima o SAMU. E na parte de baixo, sem derrubar nenhum pinheirinho, viu? Os pinheirinhos vão permanecer lá. Continua Pinheirinho. Continua sendo Pinheirinho. E a área é bem grande ali. É uma área grande. Lá já, como o prefeito disse, a licitação já foi feita. Eu só não me recordo o nome da empresa, mas já tem a empresa. Mesmo agora a liberação do Ministério da Saúde, inicia a obra, como o prefeito falou, uns 10, 15 dias aí deve estar saindo essa liberação para emitir a ordem de serviço e efetivamente iniciar os trabalhos lá. É legal que está bem perto ali de onde funciona hoje no Quarto Centenário. A lógica foi essa, ele está próximo, né, do local, né, onde já atendia, e com uma unidade nova, maior, mais ampla, adequada, né, você garante um serviço melhor, está no lugar fácil acesso ali, né, e todo mundo sabe que o posto de saúde ali do Quarto Centenário, ele não atendia apenas o Quarto Centenário, né, então ele irradiava para toda aquela região, né. E o pessoal que atua hoje no Quarto Centenário esse pessoal vai ser remanejado quando inaugurar? Quando inaugurar. Então, até com o término da construção e inauguração, o Quarto Centenário continua funcionando normalmente. Depois a equipe vai ser remanejada e nós vamos verificar possíveis expansões. Vai ter que aumentar o número. Exatamente, porque como é um posto maior, novo, numa boa localização, pode ser que ele amplie ali mais ainda a sua área de atuação. E possa atender mais ali uma população daquela outra região. Porque se você pegar ali, ele vai ficar. Você vai ter ali o posto do Las Lomas, que o prefeito já entregou, depois o Quarto Centenário, depois o Cadioli, se você pegar assim numa reta, né? Então toda aquela região ali tem unidades de saúde para atendimento. Então você pega todo ali Quarto Centenário, Las Lomas, BNH, também o pessoal do Santa Cruz. É uma região muito populosa e você tem ali 3 unidades boas, novas, reformadas, né? Para poder ficou atender. muito bom. Ficou muito bom do Las Lomas. Se tem uma obra dessas que vocês estão atuando aí no sentido de construir tudo, que para nós aqui, né, Tadeu, sempre gera perguntas das pessoas, é essa extensão aqui da Avenida Baldan até a João Marquesan. É João Marquesan. Que é a ligação até o Santa Rosa, aquela região toda. E as pessoas, eu acho que há uma demanda tão grande por isso, que elas ficaram encantadas com a ideia de você ter uma pista dupla, tudo bonito e tal, no lugar dessa rua mais acanhada, de curvas e não sei o que mais e tudo, enfim. E por isso perguntam muito sobre esta obra. Mas as pessoas não estão vendo esta obra
sendo executada. E aí? Olha, Daércio, realmente, né, não é só a população assim, um ou outro que questiona isso, né? A gente, quanto governo, também tem muitos cobrança em relação a isso por conta do movimento ali, né? A gente tem aqueles bairros que formaram do lado de lá que na parte da manhã e na parte da tarde, principalmente, o movimento é muito grande, principalmente não só ali na Avenida Marquesan, que é muito importante também, mas também naquela que desce, que eu esqueci o nome daquela rua agora, que vai para o Bom Jesus, Laranjeiras. A gente precisa ampliar aquilo ali. E aí, quando nós resolvemos pedir recurso para o governo federal, essa era uma das nossas propostas. Hoje isso daí está bem adiantado, né, William? A gente já tem, já está vendo aí a luz no fundo do poço para a gente dar, enfim, continuidade nisso, abrir uma licitação, né, e poder dar ordem de serviço para fazer. Nós tem duas demandas de pavimentação asfáltica que eu acho muito importante a gente comentar aqui com a população, que isso está andando, que isso vai acontecer, que é essa Avenida Marquesan e que é também aquela Estrada do Turvo lá, que a gente chama Estrada do Vandaline, que liga a Predileta. Aquela lá também, Daércio, a gente tem uma reivindicação bastante grande por conta de que os caminhões que atendem a Predileta, que não são poucos, né, principalmente os carregados de fruta, passam por dentro do bairro São Lourenço do Turvo. Então, uma que a gente tem que ficar consertando o asfalto sempre, porque caminhão pesado dentro da cidade danifica muito, e outra que sempre tem cheiro por conta de goiaba, tem problemas de acidente, tem problemas de barulho, enfim. Então, a gente não veja a hora também de estar entregando aquela pista ali, porque se queira ou não, pela estrada de chão, até porque aquela ponte do São Lourenço que cruza ali, ela está muito ruim. Ela está até um tanto perigosa para carga pesada. Então, o pessoal não passa ali. E eu acredito que a hora que a gente fizer aquela obra, aquela pavimentação ali, vai atender e ser muito importante para aquela população, principalmente para os motoristas, enfim, para as usinas, o pessoal que atende a Predileta. E essa Avenida Marquesan, eu acho que em parte financeira, o William deve saber melhor que eu como é que está esse recurso na Caixa Federal, mas a gente também tem muita pressa, porque existe uma reivindicação e a gente sabe a importância que é essa rua para a nossa cidade. William? Daércio, Tadeu, lá esses convênios do governo federal, eles são vinculados ou a um ministério ou à Caixa Federal. No caso das pavimentações que o prefeito falou, tanto a João Marquesan quanto a do Guandaline, estão com a Caixa Federal. As duas do projeto arquitetônico ou urbanístico, o projeto da obra foi aprovado. A do Guandaline só está dependendo do DAE, que é um órgão estadual, que agora virou SP Águas, né, mudou o nome, da outorga para nós mexermos na ponte, porque como tem o curso d'água, você precisa da outorga do antigo DAE para você derrubar aquela ponte e fazer uma nova. Só está faltando isso, pelo que nós temos informação, está para sair. E a João Marquesan foi já aprovado na Caixa, agora a Caixa só está finalizando o processo para emitir a ordem para o prefeito licitar. Então essa está assim, para qualquer momento chegar a ordem para a prefeitura, abrir o processo licitatório e dar sequência naquela obra. Naquela lá nós tínhamos uma necessidade de uma autorização da CPFL por causa do linhão, para ver se não estava no eixo. Ali cruza um linhão. Isso. Então já foi dada essa autorização, a Caixa já avaliou. E então, assim, qualquer momento, pode ser que na hora que eu chego na prefeitura já está lá o e-mail liberando. A qualquer momento ela pode liberar, iniciar a licitação. São em torno de 16 milhões de investimento, com recursos federais e recursos municipais. No processo licitatório isso pode cair um pouquinho. O que tem lá? A segunda pista. Então, exatamente igual aquela que nós já temos, a segunda, que vai ligar... Sem a curva, né? Sem a curva. Tem a curvinha lá famosa por causa da mata, né? Sem a tal. Não vai ter curva desse lado. Ela vai da Ludwig X até a empresa Marquesan. E mais ou menos no meio, próximo à curva que o Cido citou, desce uma outra via que vai chegar lá na penúltima rua... José Gonçalves. Isso, da Zé Gonçalves, mas ela vai chegar lá na penúltima rua do bairro Bom Jesus. Então, é uma rota. Então, se eu vou, William, estou aqui na rádio e quero ir lá no São José. Eu pego a João Marquesan, pego a Ludwig X e vou embora.
Se eu quiser ir para o Esperança, por exemplo, eu tenho um desvio ali, que aí eu não tenho que chegar na Ludwig, fazer a rotatória, pegar, eu já vou direto lá para baixo. Então, esse pacote está a qualquer momento para a Caixa liberar a licitação. Nós estamos rindo da curva aqui, que essa história da curva É deu o antiga. que falar, né? O jeitão Adalto. Adalto que o diga. Adalto que o diga, né? Não, vamos fazer uma avenida aqui, ligando aqui a Baldan com a Ludwig X lá em cima. Então vai ter uma árvore no caminho, não pode derrubar. Então desvia dela e continua, né? Vamos fazer. E fez. E fez. E a árvore depois morreu. Hã? E anos depois, tacaram fogo lá, Pois morreu é. a árvore. Mas que coisa, né? Como às vezes órgãos estaduais, federais e municipais se conflitam na hora de executar uma obra, né? Não depende só de um. Você está dizendo aí, por exemplo, que aí tinha um linhão da CPFL. Aí tem que ter autorização do IBAMA, sei lá de quem, para poder fazer a ponte. Me lembrei aqui no Ipesa, aqui embaixo, que tem uma avenida tão bonita ali atrás da Baldan, e que pode ligar já na via de acesso, lá naquela rotatória da portaria Avenida Marquesan. da Marquesan ali. E ficou improvisado. E muita gente fala, pô, a prefeitura podia fazer uma rotatória aqui logo de uma vez e tal, e resolver. Ali me parece que de novo entra a história do conflito, porque seria de domínio do DR fazer isso. É não só isso, Daércio, que pertence ao DR, né? Mas também custos, né? A prefeitura, uma obra daquelas, parece que foi levantado no início do nosso governo, da gestão passada, sobre o levantamento de um projeto para fazer aquilo ali. Aquilo ali não pode ser feito por pouca coisa, né? Aquilo ali é um negócio grande. Não sei, o pessoal deve conhecer aquela rotatória que fizeram lá no Guaporé. Tem que ser um negócio mais ou menos igual aquele. Então, Teria que fazer aquilo. exatamente. Mas tem que ser assim Uma mesmo. pista paralela, questão de acidente, né? Eles prevê tudo isso, né? Então tá aí esse imbróglio aí, né? Da prefeitura com o DR, enfim. Mas existe aí uma reivindicação para ser feita, porque a gente sabe da importância. Igual você mesmo disse, ficou improvisado, né? Improvisado. Ficou E um o que pedaço não sem- ficou improvisado foi o aumento de bairros naquela região toda, de gente que não precisa vir aqui em cima na Marquesan, aqui na Avenida Baldan, para depois acessar o bairro. Você tem uma avenida daquela lá que te leva já para E o que ocorre? Que a gente também reivindica sempre isso aí do DR, enfim, dos nossos engenheiros que fazem projeto, por conta de que está logo numa entrada e saída da cidade. Uma entrada bonita, né? Uma das entradas mais principais, praticamente, da nossa cidade, é um ponto daquele. Então, a gente entende que não só para a beleza, mas para a segurança, né? Para valorizar mais aquela região, o bairro, enfim, aquilo é necessário que seja feito. Tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Paulo, ele fala sobre uma escola no Vale do Sol. Escola no Vale do Sol. Essa já é uma outra. Não. Essa escola ela não vai atender o Vale do Sol. Essa escola ela vai atender o Vale do Sol, mas ela não vai ser construída no Vale do Sol. Ela vai ser construída no Cidade Jardim. Ali tem uma região onde nós entregamos a creche. Aquela creche não foi nós que fizemos, né? Na gestão passada, nós só finalizamos ela. Ela já estava semi-pronta quando nós assumimos o governo em 2021. Depois nós entregamos para a população. Colocamos móveis, aquelas coisas, tal, né? Acho que alguma pintura, alguma coisa que foi feita, e entregamos. Eu lembro até hoje que foi com o Rodrigo Garcia, né? Que era governo do estado na época, e que até ele fez uma visita a Matão, que ele estava governador no lugar do Dória. Depois nós fizemos ali aquele playground, que é aqueles brinquedos para as crianças, fizemos ali o posto de saúde e o CRAS, ali naquele mesmo quarteirão. E nesse mesmo quarteirão, eu acho muito interessante isso, porque vai ficar uma região que atende, vamos supor, uma região do poder público. Tem a creche, tem o brinquedo das crianças, tem o CRAS, tem o posto de saúde, e agora a gente vai construir uma escola. Essa escola ela faz parte desse mesmo pacote do posto de saúde que nós já fizemos licitação. Provavelmente nos próximos dias a gente vai estar autorizando também. Aliás, a gente vai estar abrindo uma licitação para ver quem ganha para poder autorizar. É uma grande obra, é uma obra de 9.200.000, se eu não me engano.
É uma escola tipo CAIC, né? Lógico que não vai ser no tamanho do CAIC hoje, mas é mais ou menos o mesmo modelo, que vai ter aula a tempo integral. Então, eu acho muito importante, fundamental, creche, escola, posto de saúde, CRAS, tudo naquela região ali que atende. É aquilo que eu disse, ali hoje já virou quase uma cidade, né? Se você for ali no Laranjeira, hoje já tem mercado, tem material de construção, tem um comércio já ali naquela região e ficou um bairro bonito, porque foi bem planejado, tem algumas pistas, já está formando outros bairros além do Vale do Sol. Então, a gente sabe que é uma região bastante populosa. Essa questão da João Marquesan, com essa ligação lá embaixo, vai favorecer também por conta de que o movimento é muito grande por uma saída só. Enfim, essa é uma proposta nossa, né, para a população junto ao governo federal. O Luiz volta aqui e pergunta para o William qual é a situação atual do SEC. O SEC, a obra em si está pronta, conclusa, né? Nós só não fizemos a inauguração do prédio, mas o SEC ele está pronto. Já houve vários eventos, atividades dele. A posse mesmo já foi lá. Isso do módulo 1 a 5, que é o que nós já temos ali pronto, que tem teatro de arena, tem o pátio para eventos, tem todas as salas, inclusive está tendo aula lá no SEC, enfim. Aí nós temos a construção do teatro, que é anexo ao SEC, né? Que o SEC é o Centro de Educação Complementar. Essa parte está pronta. Anexo a ele vai um teatro, tem um teatro de 450 lugares, um lindo projeto. Inclusive o Cido já fez a desapropriação amigável daquela área em frente, aquele triângulo não é da prefeitura, já foi desapropriado porque no novo projeto arquitetônico, toda aquela área ali vai incorporar no SEC, que ele vai virar tipo um boulevard, vai ser muito bonito. Eu acompanhei o prefeito junto com o Tião em São Paulo, nós estamos conversando com vários profissionais para nós iniciarmos o processo de arrecadação via Lei Rouanet, captação de recursos via Lei Rouanet para a construção. Fica em torno de 25 milhões de reais esse prédio, claro, com todas as modernidades que você pode imaginar, das poltronas, rudimentos, iluminação, som, tudo, né? E isso nós estamos buscando essa parceria com o governo federal. Já tivemos uma reunião com o Ministério da Cultura e depois com o pessoal que faz o projeto para a Lei Rouanet e a captação. Então, a parte do teatro está nesse status, né? Então estamos captando recursos, e a parte do SEC, que é o Centro de Educação Complementar, só não foi feito a inauguração. Nós vamos fazer em tempo oportuno, provavelmente em agosto, nós estamos pretendendo fazer alguma coisa, mas já está em uso, né? A gente já está utilizando aquele espaço. Tem uma pergunta que também não sei se é um parque infantil popular. Está construindo atrás do Cristo, ali entre o Popular e o Cardim, do lado da creche. Uma foto Avenida São Paulo. Isso, na Avenida São Paulo. O prefeito ele autorizou e iniciou o processo, só está esperando chegar o parquinho mesmo, né? Porque já foi feito ali, já instalou a academia, já fez o cercado ali para as crianças não ir para a rua, né? A caixa de areia, né, como se diz. Estamos comprando areia, que é uma areia específica, igual aquela de beach tênis, que ela é hipoalérgica, né, uma areia, não é areia de construção, né, é uma areia para essa finalidade. E o playground. Então, tinha muita demanda do bairro, muitas crianças, pais perguntavam, tanto no Popular quanto no Cardim, a gente colocou no meio, ali que atende ambos os bairros, lembrando que no portal Terra da Saudade, bem também na divisa com o Popular, tem o céu. E lá o Cido, ano passado, ele trocou o playground, colocou um playground novo lá também. Então, naquela região, nós vamos ter o playground ali no Cristo, né, atrás do Cristo, e tem o playground que já está em funcionamento no céu, que é ali próximo daquela região. Será nos moldes daquela do bairro Alto? Exatamente naquele padrão. É esse padrão que o prefeito tem feito lá, como ele citou, no Laranjeiras, no Paraíso, né? Vai ser feito também lá na Praça do Jardim Itália, que a prefeitura retomou aquela obra, né? Tem esse aqui no Cardim, e na Praça do Alvorada, que é onde tem o Pequeno Cidadão, é uma praça e dentro da praça tem o Pequeno Cidadão. Tem também um playground lá. Então a ideia é ir espalhando esses playgrounds pela cidade, até porque, como o Cido falou, né, a cidade ficou muito grande, começou a crescer, muito grande não, mas começou a crescer, começou a criar núcleos de comércio, núcleos habitacionais, e muitas pessoas não querem sair do seu bairro e ir aqui, por exemplo, no Parque Ecológico.
Se já tem um playground próximo, tem uma praça próxima, tem um facilita equipamento próximo, eles ficam na região da própria casa, né? Então é isso que a ideia é ir espalhando esses investimentos para toda a cidade. A Ana tem perguntas lá, dos nossos ouvintes também. Bom dia, prefeito Cido, ao secretário William. A Renata, nossa ouvinte, tem uma pergunta sobre a creche do Nova Cidade. Tem alguma data para entrega? A creche Nova Cidade é uma creche que está com um problema de ordem técnico, burocrático e tá um pouquinho atrás. Nós não temos ainda a licitação, então não tem uma empresa executando. Só para o ouvinte e para quem estiver nos assistindo lembrar da história, a prefeitura iniciou aquela obra, contratou a empresa e a empresa ela fez as estacas diferente do projeto. A estaca é a fundação. Se era para ter 20 metros, ela começou a fazer com 5, com 8, com menor. Isso deu um processo, tanto na área de rompimento, multa com esta empresa, quanto um processo para nós entendermos o que estava embaixo da terra. Né? Porque não tinha como você tirar a estaca para medir. Você tem que fazer todo um estudo de engenharia. Concluso isso, nós pedimos, não só essa, como qualquer outra obra que hoje está paralisada, 90% delas foi problema com a empresa. A empresa faliu, a empresa deu esse problema, a empresa que saiu, ou teve algum problema no projeto. Então, o que nós fizemos? Nós estamos revisando todos esses projetos de maneira única, para você não errar, não precisa ficar remendando. Então, está fazendo toda a análise desses, e no momento que vão ficando pronto, nós vamos colocando no tempo, de acordo com o orçamento, e vamos botando elas para ser feito. Todas essas obras que nós falamos até agora têm recurso federal ou estadual à disposição. Por que o prefeito chama a nova creche do Portal Terra da Saudade de Super Creche? Então, acho que foi eu mesmo que dei esse nome. Você criou. Né? Eu criei. Por quê? Tanto as creches que nós planejamos em fazer, quanto aquelas já existentes, o máximo que eu vejo de crianças que podem ser atendidas nessas creches são 120 crianças, 100 crianças, 80. Eu acho que não tem nenhuma acima disso, né? E lá, se eu não me engano, é 376 o número de crianças que pode ser atendido nessa creche. Então, ela vai ser uma creche bem maior, né? Praticamente 3 vezes maior do que essas outras, porque como ela vai ser feita numa região bastante populosa, a tendência ainda é a cidade crescer mais ainda naquela região, né? Ali tem muitas demandas de loteamento, de empresas querendo fazer investimento, empresas imobiliárias. Então a gente sabe que ali vai crescer bastante. É uma região bonita da cidade, uma região em que se deu para fazer casa popular e assim vai ser feito para sempre. Então a gente sabe que ali precisa de uma creche grande. Como existia no governo federal essa demanda dessa creche, que é uma creche para cidade grande, é uma creche onde os prefeitos das maiores cidades reivindicam, nós também resolvemos reivindicar e fomos atendidos. Bacana. Nesse aí, tranquilo? Tudo certo? Você, Ana? Alguma coisa represada, Ana? Ana? Mas agora... Estamos a 45 minutos no ar. Vamos lá com a pergunta. Né? O Valentim do Bairro Alto perguntou sobre a Carl Fischer. A Carl Fischer agora, finalmente, a gente tem certeza que ela sai, né? Começou. Era uma reivindicação antiga. Quando eu disse que o Rodrigo Garcia veio em Matão inaugurar a creche do Laranjeiras, foi o primeiro contato que a gente fez sobre a Carl Fischer com o governo do estado. E a partir daí houve-se uma proposta, assinou-se um convênio e aí trocou de governo, né? O outro governo, Tarcísio de Freitas, resolveu dar uma segurada e agora, finalmente, eu até já tinha essa avaliação que ele ia abrir espaço para os serviços nos municípios, porque não foi só o nosso município. Os outros prefeitos dizem a mesma coisa, né? Depois das eleições que ele ia voltar a atender. Então agora, com certeza... Bom, ano que vem tem eleição. Então, agora... Eu só estou achando, assim, né? Eu conversei com o pessoal da empresa, inclusive ontem eu fui lá e conversei com o pessoal da empresa. Eu só estou achando, Tadeu, Daércio, que vai demorar um pouco, porque as outras vicinais, eu lembro que era 15, 20 dias, né? Eles pegavam... Era rápido. Foi rápido. Ali eles estão falando em 2, 3 meses. Então, eles já estão fazendo aquelas canaletas, aquelas drenagens. Eu acho muito importante isso. O serviço deve ficar muito bem feito. Eu gostei muito de ver.
o que eles estão fazendo, porque o que acontece? Uma pista dessas ali, principalmente que ela margeia ali o São Lourenço, tem muita umidade. Então, lugar que tem umidade, o asfalto costuma formar aqueles manchão, né? É o que aconteceu muito ali. Então, eles disseram, os engenheiros, que essa estrada ela precisa dessas drenagens. Eles fazem uma drenagem paralela à pista, no lugar do acostamento, aonde a umidade não chega no asfalto. E isso eles estão fazendo, já estão terminando. A partir da semana que vem, segundo o engenheiro disse para mim ontem, que já começa a fazer os recaps. Última, bem rapidinho, vamos lá. O Dirceu perguntou a respeito do Túnel da Liberdade 2, se é um projeto que vai sair do papel, quando tem previsão? Olha, eu não tenho hoje previsão do Túnel da Liberdade 2, né, que é aquele ali do lado do Mercado Tenda. Eu acredito que é o que ela está reivindicando, que ela está comentando. A gente tem, da minha parte, eu tenho uma outra demanda sobre túnel, que é o da Clito Bastia, que é aquele que vai para Araraquara, ali em Silvânia. Eu acho que aquele é mais necessário até do que esse. Então, é lógico que aquele lá faz parte também do DR, como nós dissemos já em outros assuntos aí sobre o que é compromisso da prefeitura e o que é do DR, mas se a gente tiver que reivindicar, apoiar, ajudar, eu acho que aquele de Silvânia, hoje ele é mais prioridade do que esse túnel 2. Embora ele também tenha que ser feito. Isso aí. Sempre nas entrevistas, procurem fazer as perguntas durante a entrevista, né? Porque depois as perguntas que chegam no fim, pode ser que alguém vá ficar sem resposta, porque a gente não tem como continuar. Mas, beleza, muito obrigado. E aí, você falava aí sobre a questão da troca de governador, a questão da Calficha e tudo mais. Você sabe que você pode ser o último prefeito a se reeleger? Daércio, parece que isso na rolou. comissão no Congresso. O fim da reeleição, né? O fim da reeleição e a extensão do mandato, sim, mas isso já a partir na eleição de 28, para valer a partir de 34, aqueles que se elegerem posteriormente a esse mandato aqui, Um tampão? Mandato tampão? poderão ter um mandato tampão aí de mais 2 anos e ser de 6 anos o mandato para coincidirem as eleições, a gente não ficar a cada 2 anos. O que já aconteceu no passado e depois foi tudo... na década de 80 teve um mandato de 6 anos. Era a eleição geral, depois foi para o vinagre a eleição geral. Que eu particularmente, eu concordo. Eu acho que uma gestão ela é o suficiente. Parece que não vai ser de 4, vai ser de 5, né? De 5. A intenção. E também o caso de fazer a eleição junto, né? Porque a eleição ela tem muitos gastos, muito desgaste e gasto, né? Então faz tudo junto. Mas tem perdas e ganhos aí nessa história, porque essa história de que uma eleição a cada 2 anos tem uma, no intervalo entre uma e outra, a eleição que acontece por exemplo, no município, de certa forma, mostra como é que está a cabeça do eleitor. O que ele está querendo. Sim. As coisas mudam. Nós estamos numa época e nós não saberemos mais disso. Só de 5 em 5 anos nós vamos entender o que é que as pessoas já queriam há 2, 3 anos antes. Não estou dizendo com isso que eu sou da ideia de que tem que ficar do jeito que é. É só para lembrar que ambas as ideias têm lá seus benefícios e tem algo que às vezes não ajuda. E vamos lembrar que o Cido passou por isso. Quando você tem essa eleição geral, o município fica cá embaixo, né? Porque você vai na discussão presidente, a discussão governador do estado, o vereador que tem que pedir voto, ele é o último lá na escala. Cada eleição dessa que acontece há 2 anos atualiza para a classe política. É um termômetro, né? Está o povo em relação aos políticos. Sim, sim. E ele, então, trata de se ajustar. Nós só saberemos isso de 5 em 5 anos. Eu também sou a favor do fim da reeleição. E um mandato de 5 anos, sim, né? Porque o cara que entrar lá, ele perde 1 ano só para saber o que ele tem na mão. Só para se atualizar. E depois tem 4 anos para fazer. Ou faz ou não faz, desocupa a cadeira, dá um lugar para outro. Mas do jeito que está, Daércio, ultimamente, né, as exigências do Tribunal de Contas e tudo mais, normalmente os prefeitos não vão mais pegar as prefeituras como pegava antes, né? Eu acho que os prefeitos vão pegar as prefeituras um pouco mais organizadas. Eu sinto isso, pelo menos é isso que eu penso sendo prefeito.
Eu acho que a gente tem que transferir a prefeitura em ordem para que o próximo governo tenha seus planos, seus projetos de acordo com a arrecadação. Senão ele passa os 5 anos dele pagando as buchas do passado. Sim. Tem certas situações que o prefeito fica 5 anos e não consegue terminar as contas. O que o Cido falou aconteceu aqui em Matão. De prefeito assumir, tendo 14 meses no ano de folha, que ficou uma parte do ano anterior. Que empenho esse. E quem sabe até hoje lá não acaba acontece esses mais. precatórios também, né? Que os precatórios é o que mais prejudica hoje uma administração e pelo que eu sinto com os demais prefeitos, os demais municípios, todos eles têm problema de precatório, quase que todos, viu, William? E aí a gente não é diferente, é muito alto esses valores de precatórios. E isso, com certeza, como é uma exigência, hoje tem uma coisa que você tem que pagar hoje, é precatório. Precatório é que nem pensão alimentícia, você paga. Não pagar é preso. Então a gente está pagando. E se não surgir mais nenhum precatório, porque ainda tem processo rolando de lá do passado. Quem sabe a prefeitura espera. Quando que vai sair? Todo dia eu só acordo e reza para que os processos fiquem lá parados. Quem sabe o juiz. Torcendo por uma greve no judiciário. Prefeito, muito obrigado pela presença, o Ida também. Obrigado, Hércio. Obrigado pela oportunidade. Conversamos com o prefeito municipal Cido Ferrari e com o secretário William de Gaetano sobre vários assuntos ao longo dessa entrevista que termina agora.